Vamos passar agora imediatamente a Debinha. Bom dia a todos. Atleta de futebol feminino da Seleção Brasileira de Futebol. Bom dia a todos. Serei bem breve, pois acho que seria mais fácil eu voltar a jogar futebol com as minhas limitações, né, que eu tive uma cirurgia recentemente, do que estar aqui falando perante todos vocês. Mas gostaria mesmo de parabenizar a todos vocês que vêm trabalhando em prol do futebol feminino, que vêm reestruturando a nossa modalidade, que nós sabemos o quão é difícil o nosso dia a dia, que a gente vem trabalhando e buscando, né, o nosso espaço e o reconhecimento do nosso trabalho. Mas tendo vocês diante da nossa modalidade é de suma importância, pois a gente pôde ver aí o Campeonato Brasileiro, né, que foi a primeira edição em 2013, onde o Centro Olímpico foi campeão. Não pude estar presente, pois estava na Noruega, mas tive acesso pela internet e vi que deu uma grande repercussão no nosso país. E a Copa Caixa também, que é aqui, realizada aqui em Brasília, onde leva um pouco para o público, né, um pouco do nosso futebol, um pouco do nosso trabalho, que a nossa luta diária é essa, é ganhar nosso espaço e o nosso reconhecimento. Então, gostaria de agradecer mesmo, carecidamente, em nome do futebol feminino, a todos vocês que vêm trabalhando e lutando em prol da nossa modalidade, que tenho certeza que com essa luta e com esse esforço, o futebol feminino só tende a ganhar e a crescer. Muito obrigada. Obrigada, Debinha. E para encerrar a primeira mesa de debates, nesta manhã, nós vamos passar agora a palavra a Beatriz Helena, que é coordenadora geral de Direitos do Trabalho das Mulheres da SPM, né, Beatriz? Isso, da Secretaria de Política para as Mulheres. Com a palavra, Beatriz. Então, bom dia a todas e a todos aqui presentes. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a senadora Fátima Bezerra e o senador Romário. Não só saudá-los, mas também cumprimentá-los pela excelente iniciativa. Já aproveito para agradecer essa possibilidade da SPM, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é o Ministério das Mulheres, estar aqui presente, poder estar aqui dando a sua opinião e falando desse tema que é tão importante, tão caro para as mulheres. Saúdo também, então, a Amanda, da ONU Mulheres, nossa parceira permanente, o Sérgio, que representa, então, o Ministério do Esporte, a partir da recém-saída do Rogério Aman, o Marco Antônio e a Debinha. O Marco Antônio, inclusive, por esse trabalho importante de trazer e buscar o mapeamento do futebol brasileiro, que é algo do futebol feminino no Brasil, que é algo do qual a gente sente muita falta. Queria cumprimentar, então, apesar do meu bom dia a todos e todas, as pessoas que estão aqui porque estão interessadas no tema, porque tem uma relação com o tema, né? A Leila, porque trata desse tema ali no Distrito Federal, que é, digamos que uma vitrine do país inteiro, né, que está aqui mais à mostra, a Camila, que está aqui puxando isso também, os senhores representantes aqui dos clubes que compõem, então, a recém-formada Liga Feminina Brasileira de Futebol Feminino, e as outras pessoas, né, a CBF, né, com seu responsável pela parte de futebol feminino, e as outras pessoas que estão aqui presentes, trazendo interessados nesse tema. A gente traz, e na verdade a proposta dessa mesa é fazer um pouco essa relação, né? O que aconteceu nesses 120 anos desde a primeira partida? E a gente tem, então, a gente pode dizer que a gente tem uma história de participação das mulheres que ela não é linear nesses 120 anos para cá. Ela não foi só de avanços. Ela foi marcada por preconceitos, por resistência por parte das mulheres, por interdição do próprio jogo do futebol pelas mulheres e por conquistas. E isso, como foi falado aqui recentemente, está muito ligado às lutas das mulheres mesmo, no mundo inteiro, né? Que tem as mulheres, na verdade, nessa busca de emancipação e de mostrar que nós não somos cidadãs de segunda categoria, mas temos
temos as mesmas capacidades, queremos estar lado a lado com os homens em todas as lutas da sociedade, em todas as mudanças, em todas as questões tratadas pela sociedade. A gente, felizmente, ele é um tema importante, felizmente ele conta com contribuições importantes de pesquisadoras e pesquisadores, e a gente pôde e tem podido contar na SPM também com apoio como Silvana Gellner, Luísa Reis e outros mais que se debruçaram sobre esse tema. Em resumo, na verdade, dá para a gente dizer que, a participação das mulheres no futebol, ela parte da participação das mulheres nos esportes, e ela acontece no fim do século XIX, começo do século XX, e tem toda essa influência de uma mudança acontecendo no mundo, de desenvolvimento industrial, urbanização, a vinda de imigrantes para o Brasil, e, ao mesmo tempo, então, com o afloramento das lutas femininas no mundo inteiro, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos e também no Brasil. E como que era essa participação das mulheres nos esportes? Ele tinha um caráter muito aristocrático, ele estava nas camadas mais altas da sociedade, né? E eles tinham um caráter mais de familiar, buscando mais o lado saudável, né? Existia, uma forma de comportamento que era ditada pela medicina moderna na época e que tentava dizer que as virtudes da raça, a saúde da população eram extremamente importantes, e uma boa maternidade tinha um papel fundamental para isso. Então, a questão central era, vamos também, né, produzir mulheres fortes e saudáveis, que isso também vai contribuir para gerações fortes e saudáveis. Mas isso foi conflituoso, por mais que pudesse, vamos desenvolver as mulheres nos esportes. Tinha um lado importante, que é que na hora que as mulheres entram no esporte, as mulheres se desenvolvem, e desenvolvem inclusive o seu físico, que é contraditório com aquele lado do sexo frágil, do corpo frágil. As mulheres desenvolvem o seu físico e se mostram capazes para isso. E se desenvolvem, mas elas na verdade, oferecem uma ameaça, porque não só elas desenvolvem o seu físico, mas elas vêm para a área pública. As mulheres que estavam fechadas no ambiente doméstico, na área privada, vêm para o lado público. E elas reivindicam esse espaço, com um espaço de exposição, com um espaço onde elas se mostram, estão presentes na vida pública. E isso também é uma ameaça para a sociedade da forma que ela estava estabelecida, pelos padrões onde os homens é que estavam na área pública. Então, oferece essa contradição. Então, rapidamente, para mostrar um pouquinho essa questão, né, de como é que as mulheres estavam no esporte e no futebol, né? As mulheres no movimento, existia no começo do século XX, do século passado, o movimento higienista, então as mulheres assépticas também, né, assim como a sociedade. E vem uma primeira partida em 1913. A gente falou, eu vou falar rapidamente disso, mas o que foi a partida de 1913? Ela não foi de mulheres, né? Ela só teve as mulheres como protagonistas porque organizaram o jogo. Mas ela foi um jogo, né, onde os homens estavam travestidos de mulheres. O de 1921, sim, a gente pode dizer que foi a partida de estreia das mulheres nos gramados. E onde as mulheres, então, isso focado ali em São Paulo, né, as senhoritas tremembenses e as senhoritas cantareirenses, né, entram no primeiro jogo. A partir de 1931, gente, ela é interessante porque ela mostra uma partida preliminar. E, na verdade, a gente às vezes ouve, é importante falar disso, porque às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, não, que tal se a gente, ao desenvolver o futebol feminino, a gente fizesse partidas preliminares dos jogos masculinos, né? E a gente pensa que é importante as mulheres como protagonistas, que os seus jogos sejam mostrados como jogos importantes. E não elas como o atrativo, né? Onde se daria um outro caráter para a participação das mulheres. Vamos levar as mulheres em campo, mulheres belas, bonitas, formosas, jovens, né? E que atraem um público, inclusive, para os jogos masculinos. Não, a gente quer as mulheres como protagonistas, mostrando a sua capacidade no futebol, né? Então, por isso esse jogo é importante, porque às vezes, volta e meia, a gente ouve falar disso. Aí vem a questão, né, do avanço das mulheres na participação, ali no começo, fim da década de 30. E isso, na verdade, com uma entrada muito grande das mulheres, inclusive as mulheres dos subúrbios, porque já não eram mais as mulheres só das classes mais altas, as mulheres do povo indo para o futebol, que isso, na verdade, gerou uma preocupação. E uma preocupação da sociedade, e da sociedade conservadora, que dizia assim, bom,
Mas se vierem as mulheres, nós vamos prejudicar a capacidade de reprodução das mulheres. Nós vamos prejudicar porque, afinal de contas, os seus corpos frágeis, o seu sistema reprodutivo pode ser prejudicado. E aí houve a carta do José Fuzeira, né, que trouxe essa preocupação para o presidente da República e que originou, então, o decreto 3199 e que levou à interdição da participação das mulheres no futebol. Mas é importante lembrar, gente, eu gostaria de puxar pela seguinte questão, que por trás de uma preocupação que parecia de medicina, de saúde, existia essa outra questão, que era a vinda das mulheres para o futebol. Ela representava não só essa vinda para o esporte, mas ela representava uma subversão dos papéis, né? Porque era isso, as mulheres com o desenvolvimento do seu físico, podendo dizer, nós também podemos ser fortes, nós também podemos levantar peso, nós podemos participar, e nós estamos vindo para a área pública, existia com isso uma subversão dos papéis, uma saída da sua função natural e uma invasão do espaço masculino. E eu gostaria só de frisar, gente, que para nós isso é fundamental, que a gente está aqui para dizer, nós queremos o apoio, né, de todas as pessoas que estão no futebol e de quem está no futebol de um modo geral. Né? Queremos estar lado a lado com os homens. Nós não queremos ocupar o lugar de ninguém. Nós queremos estar juntos e juntas nesse processo todo. Portanto, não é uma subversão de papéis. Né? Nós estamos aqui para discutir como nós, mulheres cidadãs desse país, 50%, mais de 50%, 52% do eleitorado desse país, queremos estar nos postos, participando da vida pública de um modo geral, inclusive dos esportes e também do futebol, e participando de todos os postos de decisão. Queremos estar nessa casa, né, 50%, como é a nossa participação na sociedade, e em outros postos mais. Então, quer dizer, na verdade, está discutindo futebol, a nossa participação é parte desse processo como um todo. Então, na verdade, veio a interdição, né, com o 3199, que foi regulamentado em 65, em plena vigência, o início da ditadura militar, né, e que representou um grande baque para as mulheres no futebol. Quer dizer, com isso, as mulheres não abandonam a sua prática, mas o futebol fica escondido, ele desaparece da mídia e outras modalidades passam a ocupar um espaço importante, né, o voleibol, o tênis, né, e outras modalidades passam a ter importância aí. Importante se lembrar, já foi lembrado aqui a experiência do Araguari, né, que por desconhecer ou fazer de conta que desconhecia a proibição, foi à frente, tomou iniciativas, percorreu o Brasil, foi inclusive convidado a jogar no México. Eu conversei inclusive com a filha do Ney Montes, foi muito interessante ela contando essa história, né? E quando, na verdade, o time foi convidado, e até porque o time, quando o Ney Montes, ele era radialista, né, gente, isso é bem interessante, e foi assim que ele convidou as mulheres para fazerem parte da seleção das jogadoras. E ele trouxe jogadoras suficientes para montar 2 times, então era sempre o Araguari, e metade das jogadoras eram outro time, mesmo quando elas percorreram o Brasil nos amistosos, né? Então, isso foi bastante importante, e quando foi convidado para jogar no México, para um amistoso no México, foi que o CDN, né, o Conselho Nacional dos Esportes, CND, proibiu, chamou a atenção do Araguari, dizendo, peraí, não dá não, né? As mulheres, então, resistem, apesar da prática continuar, a gente tem que dizer, e é importante afirmar que isso trouxe atrasos para o desenvolvimento das mulheres no futebol, né? E trouxe dificuldades porque reduziu as oportunidades para as mulheres no esporte, no futebol. Enquanto o futebol masculino crescia e os homens tinham oportunidades, as mulheres ficaram apagadas. Elas praticavam futebol, mas elas não apareciam, não existia um reconhecimento da sua prática, ela não era mostrada no nosso país. E é importante lembrar, gente, que isso não aconteceu só no Brasil. Quer dizer, para mostrar como esse é um preconceito contra as mulheres, de modo geral, ele aconteceu no mundo inteiro, né? Em 1921, a Football Association já havia proibido as mulheres de praticar o futebol lá no Reino Unido. Isso foi até 1971. Né? Em 51, a FIFA também já dizia que isso era um assunto lá para ser tratado por médicos e professores e se recusou a cuidar do tema. A Alemanha Ocidental, que também vetou, voltou e suspendeu isso só em 1970. E foi só em 1988 o primeiro torneio internacional realizado pela FIFA, para mostrar, então, como no mundo inteiro isso repercutia essa questão que pesa sobre as mulheres. E é uma questão, então, portanto, de gênero que a gente fala, né? De preconceitos contra a participação das mulheres na sociedade e que a gente, então,
Então, vem buscar contribuição para que a gente possa romper. Nos anos 80, há uma retomada disso. No âmbito internacional, se volta a permitir a prática disso. E no Brasil também, então, com a suspensão, com a nova deliberação do CDN, do Conselho Nacional dos Esportes, né, de Desporto, né, volta a permitir a prática de futebol pelas mulheres. Nos anos 80, a prática vai para as ruas, as meninas, as jovens, ele cresce muito, o futebol de várzea, e a gente diz que o futebol, gente, e é super importante isso, porque quando a gente fala no futebol, a gente fala no direito ao lazer, ao esporte ao lazer. E o direito ao lazer, gente, ele está no artigo 6º da Constituição Federal, lado a lado com o direito à educação, à saúde, ao trabalho, né, à segurança. Ele é um direito porque ele é uma necessidade do ser humano. E a gente quer que ele seja visto assim, e como um direito que tem que ser vivenciado igualmente por mulheres e homens na nossa sociedade. Então, é isso. O futebol também é isso. Também é integração, também é lazer, e a gente quer garantir isso. Então, nos anos 80, existe um avanço por parte, né, com destaque principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro, né, o Isis Pop, o 15 de Piracicaba, o Guarani em São Paulo, o Radar no Rio de Janeiro, assim como em outros estados também, né, coisas que a gente via na mídia em estados isolados que trouxeram contribuição nisso aí. Então, assim, apesar de 1895, 1895, o primeiro jogo, né, a gente vai ver que no mundo, a primeira Copa do Mundo acontece só em 1991, enquanto que a primeira Copa dos Homens foi em 1930, vejam a distância, então, e o atraso que ocasionou para as mulheres. O primeiro torneio de mulheres nos Jogos Olímpicos em 96, a primeira Copa do Mundo Feminino Sub-20 em 2002 e a Sub-17 em 2008. Cresce, e isso é bem importante, cresce a prática, a atratividade do público, e se a gente for ver nas Copas, vai ver nas Olimpíadas, a última Copa do Mundo, né, já levou muita gente para os estádios e teve uma audiência muito grande na televisão, não vou entrar nisso porque está acabando meu tempo, né, mas isso é bem importante, e ele pode ser, então, um fator, como um direito ao esporte-lazer, mas ele pode ser um fator, inclusive, de desenvolvimento para o país, né, e por isso tem importância. No Brasil, a gente já teve várias vitórias importantes, já abordadas aqui anteriormente, né, pela nossa seleção. A gente tem, apesar disso e apesar dos avanços, então, muitos desafios para o futebol feminino no nosso país. E eu gostaria, então, de, nesse momento, só mostrar um pouco desses desafios, que a gente diz que é também papel das políticas públicas, assegurar esse direito ao esporte e ao lazer para as mulheres. Por isso mesmo, as políticas de esporte e lazer foram inseridas no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, em seu capítulo 8, e que foram pactuadas pelo Ministério do Esporte em todos os seus campos, e que esse capítulo 8 contém também políticas, lembrando especificamente o futebol feminino, porque a gente considera que das várias modalidades que a gente acha que tem que ser desenvolvido e a gente tem que dar atenção para a profissionalização, que o futebol feminino é a modalidade que mais enfrenta dificuldades, que mais encontra desigualdades no nosso país. E, por isso, né, tem mesmo esse apoio das políticas públicas. A presidenta Dilma, não só nessa gestão, mas nas gestões anteriores também, na gestão anterior também buscou o apoio e buscou o Ministério do Esporte para tratar disso. A gente fala disso porque as diferenças nos programas de esporte e lazer que existem, as meninas são minorias, elas estão tanto nos programas quanto no próprio Bolsa Atleta, elas são por volta de 40%, enquanto os homens são 60%, portanto, a gente tem muito que avançar em todos os esportes de modo geral. O PNPM, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, ele trata do esporte e lazer como um direito, né, para meninas e mulheres, em toda a diversidade das mulheres que existe no nosso país, para as mulheres, inclusive, com deficiência, as mulheres de todas as idades, né, em todas as modalidades esportivas, a gente quer dizer também, e que trata também da profissionalização, e não apenas das atletas, mas da profissionalização também nos outros campos, que é super importante, até porque quando a gente pega na questão da arbitragem, na questão das mulheres como técnicas, nas questões das mulheres na mídia, nas mulheres na gestão, a gente está falando dos cargos de poder, e as mulheres querem estar também nos cargos de poder, as mulheres querem estar junto decidindo, e por isso eu não sei como está essa nova liga, mas eu espero e torço para que as mulheres já estejam integradas também nessa liga que nós temos aqui
representantes homens, né? Que as mulheres possam estar aí contribuindo para discutir os planos do futebol feminino, né? E que nos planos estratégicos de desenvolvimento do futebol feminino, as mulheres jogadoras e as mulheres das outras funções também estejam participando e possam dar as suas opiniões e possam estar ajudando a decidir como esses planos devem ser para que possam atender às necessidades e interesses das mulheres. Então, garantir o pleno direito ao esporte e lazer, a superação dos preconceitos que ainda persistem. Ele não é um esporte só para meninas, né? Ele não é um esporte só para meninos, né? Esse é um preconceito, então, dizendo que não é para meninas e mulheres. Temos que vencer isso. Que as mulheres não precisam, jogadoras não precisam ser belas e jovens, né? Que as mulheres todas podem estar integradas, que não é um espetáculo do futebol, onde as mulheres são um atrativo e as mulheres são, então, o seu lado sensual tem que ser mostrado, como aparece muitas vezes, né? A gente tem que dar apoio e fortalecer a profissionalização, então, em todos os campos, ampliar os patrocínios, e os patrocínios são importantes, né? E para isso é importante a mídia, como já foi levantado aqui, né? Porque sem mídia o patrocinador não aparece. Então, queremos o apoio da mídia para a gente mostrar o futebol feminino. É preciso que tenha calendário nacional e internacional, portanto, apoio da FIFA, da CBF aqui no Brasil, que dê regularidade, que dê continuidade, como já foi falado aqui várias vezes hoje de manhã, né? É preciso ter continuidade, é preciso ter tempo. Não adianta ir lá e as mulheres jogarem 2, 3 semanas, uma boa parte, né? Apesar do campeonato ser maior, uma boa parte acaba jogando muito pouco tempo. Então, é preciso ter atuação durante o ano inteiro para que vale a pena investir. Então, é preciso campeonatos, é preciso calendário para atuação, né? E o que mais? Romper as ideias sexistas, isso já falei bastante durante a apresentação, o apoio da mídia que acabei de falar, fazer valer as leis existentes, isso é um ponto importante, que a gente diz que é o seguinte, apesar de estar na Lei Pelé, né, de que todos os jogos das seleções brasileiras de futebol, isso inclui a seleção feminina, precisem ser transmitidos por, no mínimo, uma rede nacional de televisão aberta, que isso tem que ser cumprido, existem lá, ou vai sortear, vai fazer alguma forma, que isso precisa acontecer. A medida provisória 671, ela tem que ser transformada em lei e é importante garantir, então, isso que foi falado aqui pela senadora e pelo senador, né, pela senadora Fátima Bezerra e pelo senador Romário, a gente precisa vencer as resistências e a gente precisa garantir que a questão do futebol feminino esteja ali considerada. E aí, para finalizar, nós temos 2 oportunidades importantes. Nós temos o Sistema Nacional de Esporte, que está sendo discutido, e o Ministério do Esporte está coordenando uma comissão que está discutindo isso, né? Tem várias pessoas daqui que estão participando presentes, e que provavelmente no ano que vem a gente vai ter a Conferência Nacional, a nova Conferência Nacional do Esporte. Serão oportunidades ímpares, a gente vai ter também as Olimpíadas no ano que vem. Acho que é importante que esse tema vá para a sociedade, seja debatido e que nesses fóruns, no Sistema Nacional do Esporte, na Conferência Nacional do Esporte, esse tema apareça e que a gente consiga garantir e estruturar e que isso esteja presente nas leis do nosso país, as mudanças necessárias para que as mulheres possam vivenciar um novo período de igualdade para as mulheres também nos esportes e também no futebol feminino. Obrigada. Queremos agradecer a Beatriz, né? Muito importante, Beatriz.